Romanos capítulo 4, versículo 16. Glória seja dada ao nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 16 do capítulo 4. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. E não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele a qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele, o que tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, pela vida deste homem de Deus chamado Abraão. Ele tornou-se, pela sua atitude e sua relação com Deus, o pai na fé de todos os judeus e de todos os cristãos em qualquer época do mundo. Deus chamou Abraão e disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu tenho te chamado. E ele obedeceu. A Bíblia diz que Abraão não tinha filhos. A Sara era estéril. Quando Deus falou com Abraão, prometeu um filho a Abraão, ele estava na idade de 75 anos. E era já que impossível para Abraão, na sua velhice, ter um filho. E a Bíblia diz que, chegado o tempo certo, Abraão estava já com a idade de 100 anos. Naquela época, as pessoas viviam por média 200 anos, mas já era considerado impossível para Abraão, com 100 anos, e Sara com 90, ter um filho. E a Bíblia diz que Deus fortaleceu Abraão e ele teve um filho, colocou o seu nome Isaque, cumprindo assim as promessas de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus fez uma promessa a Abraão, fez esta promessa a Abraão, ele creu. E isso lhe foi creditado como justiça, porque ele teve fé, ele acreditou. O que Deus espera de cada um de nós é que tenhamos fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que creia que ele existe, também creia que ele é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Então, se você crer que Deus existe, você deve crer que ele também é abençoador, galardoador, que ele recompensa aqueles que acreditam na sua palavra. Amém? Então, através da vida de Abraão, nosso pai da fé, podemos aprender o segredo para termos uma vida bem-sucedida. E nós vamos colocar o tema desta mensagem de seis atitudes para fazer com que o milagre aconteça em nossa vida. Amém?
Repitam comigo: 6 atitudes que Abraão tomou para que o milagre aconteça na minha vida. Então, Deus fez uma promessa, e nesta promessa era impossível para que Abraão por si mesmo pudesse ver aquela situação ocorrer, mas ele acreditou. Então, a primeira coisa que nós precisamos crer, precisamos ter a certeza para vivermos o milagre do Senhor em qualquer momento de nossas vidas, é saber que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. O que isso quer dizer? Não está acontecendo, não existe, mas para Deus ela já existe. Amém? Por quê? Porque Deus é onipotente. Fale assim: onipotente. E esta palavra quer dizer que Ele tem todo o poder. Deus também é onisciente. Isso quer dizer que Deus tem conhecimento absoluto de tudo que pode ser gerado aqui ou no mundo espiritual. Deus também é onipresente. Deus está em todos os lugares. Amém? Então, quando a Bíblia diz que Deus chama à existência aquilo que não é como se já fosse, ou aquilo que não existe como se já fosse, porque para Deus que está acima da nossa vivência material, para Ele não é nada. É como se a nossa existência tivesse esse começo, tivesse esse fim. De uma ponta a outra aqui, exemplificando. Deus está acima disto aqui. Deus está presente em toda a nossa existência na terra. E não estou me referindo a uma pessoa em si, ou a uma época, ou uma geração. Estou me referindo a tudo que foi criado, seja o céu, seja a terra. Deus está acima. Ele é atemporal, ele não está preso ao tempo nem ao espaço. Para Deus, chamar à existência algo que não existe para nós é muito simples, porque estando Ele presente em todo o espaço que nós temos, em toda a matéria, Ele simplesmente pode criar algo. Enquanto nós estamos aqui, Ele pode criar algo aqui. E Ele pode dizer, Ele pode chamar a existência e fazer acontecer. Amém? Então, tudo aquilo que está prometido na palavra de Deus, se nós, assim como Abraão, tomarmos posse, acreditarmos, entenda, você está com um problema muito sério de enfermidade. Para você, aquela enfermidade, aquele mal foi diagnosticado e o médico disse que não tem mais jeito, que você está em um processo terminal. Para Deus isto não é nada, porque Ele tem todo o poder. Falem comigo, todo o poder. Ele tem toda a ciência, Ele sabe, para o médico existe um limite, os recursos, a tecnologia, o conhecimento, mas Deus conhece cada parte do teu corpo, cada parte do teu ser. Então Ele pode, se você crer, atuar justamente aonde há desconhecimento técnico ou aonde os recursos até então conhecidos não pode alcançar. Deus está acima de qualquer coisa. Quando Deus disse para Abraão que ele teria um filho na sua velhice, para Deus isso não é nada, porque Deus pode fortalecer o corpo de uma pessoa, assim como Ele fez para Abraão e para Sara, sua esposa, e no chegar do momento certo, todas as necessidades que um corpo pode ter, pode gerar,
para que um filho venha, Deus concedeu a Abraão e a Sara. Amém? Então, a primeira coisa que você tem que acreditar para o milagre se realizar na sua vida é que Deus chama aquilo que não está existindo na sua vida à existência. Para Ele é como se já estivesse presente, porque Ele não está preso ao nosso tempo. Ele está à frente, absolutamente, do nosso tempo e do nosso espaço. A segunda atitude que Abraão tomou, quando Deus prometeu um filho para ele, a Bíblia diz que ele não duvidou das promessas de Deus. Primeira coisa é você entender esta capacidade de Deus que é absoluta, de chamar aquilo que não existe como se já estivesse existindo. Segunda coisa que Abraão fez, ele não duvidou das promessas de Deus. O maior problema nosso é que nós queremos adequar ou nivelar Deus pelas nossas fraquezas, pela nossa humanidade, pelas nossas debilidades. Então, quando há uma promessa de Deus acerca de alguma coisa que você acha impossível de acontecer, ou muito difícil de acontecer, Satanás vem à nossa mente e começa a colocar dúvida. E começa a dizer, olha, talvez seja para outra pessoa essa promessa. Porque eu olho para as circunstâncias e não está melhorando. E você começa a ouvir vozes que não são as vozes que vêm da palavra de Deus. Abraão se manteve firme na fé. E a Bíblia diz que Deus creditou isso como justiça. Ou seja, Deus deu a Abraão a justiça. Ele entendeu que a fé de Abraão, a confiança de Abraão nele, era suficiente para que ele fosse justificado diante dele. Muitas pessoas querem alcançar algum milagre, alguma bênção, através dos seus esforços. E aí, ela é muito dedicada a fazer doações ou a fazer alguma coisa para o próximo, e ela vai medindo as suas capacidades de generosidade com a sua fé. E quando ela está passando por algum problema, a primeira coisa que ela faz, Senhor, mas eu sou tão bonzinho, eu dou com as pessoas que estão necessitadas quando batem a minha porta, eu faço doações, eu sou dizimista, eu faço isso. As pessoas, nós temos a tendência de se justificar diante de Deus através da nossa bondade, da nossa justiça. Mas a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Isso não quer dizer que por você fazer o bem, Deus não considera. Mas no sentido da sua salvação e do favor de Deus para a sua vida, isto não tem valor. Isso vai ter valor no sentido em que Deus te abençoa, retornando essas bênçãos, não só aqui na terra, como na eternidade. Mas, para que você receba o favor de Deus, você precisa acreditar nas promessas de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz que Abraão não duvidou. Fale comigo assim, não duvidou. Agora, preste atenção. Se você pedir algo a Deus, você não pode pedir e ter dúvidas. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8, diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa
que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Se você duvida, você já perdeu o seu milagre. Já perdeu a sua bênção. Já perdeu a sua vitória. No momento que você recebe a promessa de Deus, você necessita desta promessa, e você começa a colocar na sua mente dúvidas, você não pode receber o seu milagre. Então, a Bíblia diz que nós, quando pedirmos, devemos pedir com fé, sem duvidar. A terceira atitude que Abraão tomou, a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Você não deve só ter fé, você deve permanecer na fé. Há uma diferença entre você ter fé e você permanecer na fé. Porque quando Deus te faz uma promessa, quando você está necessitado de uma resposta de Deus, você vai buscar uma promessa ali de Deus. Deus vai te dar uma promessa acerca daquilo. E aí você acredita. Tem pessoas que têm dificuldade de acreditar. Mas então você acreditou nas promessas de Deus. Mas o tempo vai passando e aparentemente algumas coisas começam a acontecer ao contrário daquilo que você esperava. As circunstâncias já não são tão favoráveis à medida que o tempo está passando. E você começa a enfraquecer na fé. Se você teve dificuldade de ter fé, mas superou essa dificuldade e passou a ter fé, agora você precisa ter o cuidado para não deixar que esta fé se enfraqueça. E foi justamente ao contrário que aconteceu com Abraão. À medida que o tempo passava, ele se fortalecia na fé. Amém? Em Salmos, capítulo 29, versículo 11, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O Senhor dará força ao seu povo. Quem dá força ao seu povo? Deus. Para você não enfraquecer na fé, você precisa confiar na força que vem de Deus. Lá em Efésios 6, não sei se o 10, coloca por favor para ver se é este versículo. Diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Fale assim: a minha força vem do Senhor. E na força do seu poder. Fortalecei-vos em quem? No Senhor. E na força do seu poder. Então, tudo que eu faço, todas as atitudes que eu tomo, eu não estou acreditando na minha própria força. Eu estou acreditando na força do Senhor. Quando confiamos nas promessas de Deus, precisamos entender que não é a nossa força, não é o nosso esforço. E a Bíblia diz então que Abraão não enfraqueceu na fé. A Bíblia diz também: maldito o homem que confia no homem e põe no seu braço a sua força. Ou seja, todo aquele que confia na sua capacidade, na sua habilidade, naquilo que ele adquiriu por conhecimento, por experiência, e ele acha que aquilo é suficiente para que ele possa vencer, para que ele possa superar os problemas, ele já está em fracasso. Porque Deus quer ser glorificado através de você. Então, tudo que você pegou, conhecimento, experiência, situações que você passou da vida, você precisa dizer: Senhor, usa estas experiências
usa esta situação e me guia, me mostra o caminho como eu devo proceder. E o Espírito Santo então vai operando. Amém? Quarta atitude que Abraão tomou para receber o seu milagre. A Bíblia diz que ele não atentou para o seu próprio corpo, que já estava envelhecido. Eu posso imaginar Abraão todos os dias, olhando para o seu corpo e vendo que já estava enrugado, já estava velho. Mas ele dizia, o Senhor me fez uma promessa. Eu não sei quanto tempo irá passar, mas o Senhor me fez uma promessa. Ele falou para mim que iria me dar um filho. E que através desse filho, todas as nações da terra seriam abençoadas. Todos os dias, Abraão foi tentado a olhar para o seu corpo e desvanecer na fé. Mas ele não olhava só para o seu corpo, ele estava envelhecendo junto com Sara. E eu posso imaginar ele olhando para Sara e a tentação vindo para ele para que ele duvidasse da promessa de Deus. Mas ele olhava para Sara e eu imagino Abraão dizendo, eu creio que no tempo certo Deus vai cumprir as suas promessas. Deus fez uma promessa muito grande para Abraão. Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho na tua velhice. Mas não somente isso, da tua semente, eu vou abençoar todas as famílias da terra, todas as nações da terra. A tua semente, Abraão, ela vai ficar escrava durante 400 anos, mas eu vou tirar esta geração, este povo que faz parte de você, e eu vou tirar eles da escravidão com muitas riquezas. Então havia muitas promessas ali citadas, e Abraão não enfraqueceu na fé. Então você deve perceber que você não pode enfraquecer enquanto ainda não se manifestou o teu milagre. Eu tenho orado por alguns de vocês a respeito de curas, de libertações. E talvez eu tenha dito para vocês que venha receber, e você veio, eu fiz a oração, e você de repente continuou com os mesmos problemas, e aí a tua fé enfraqueceu. E talvez eu diga novamente, vem aqui na frente que eu vou orar por você, e você vai pensar, não, eu não vou, porque já recebi 2, 3 vezes oração. E parece que continua tudo a mesma coisa. Enquanto não se manifesta o teu milagre, você não pode se enfraquecer na fé. Amém? Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Quando vier o momento de Deus operar o seu milagre na sua vida, você está preparado para receber o teu milagre? Ou você já se enfraqueceu? Ou você então já deixou de lado aquele pedido, aquela situação, já entregou os pontos e disse, né, uma das piores coisas que demonstram a incredulidade da pessoa é quando ela diz assim, não, se Deus quiser Ele me cura. Isto é um engano, porque é claro que Deus só cura se Ele quiser, mas algumas coisas já estão prometidas para nós, amém? E nós precisamos nos manter firmes nas promessas que o Senhor nos fez. Você não vai dizer a respeito da tua salvação eterna, da tua alma, Deus me salva se Ele quiser. Você acreditou quando alguém te falou que se você aceitasse a Jesus, você seria salvo, sim ou não? E você se mantém nesta fé. Por isso que você está vindo à igreja, você acredita que se o Senhor te chamar hoje, você irá para a eternidade, sim ou não?
Você não pode também, a respeito de alguma promessa de Deus, você dizer assim, ah não, se Ele quiser. Ele quer. O leproso chegou para Jesus e disse, Senhor, se quiseres pode curar-me. Jesus disse, eu quero. Amém? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que você seja curado. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5 e o versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Fale assim, vivemos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Muitas pessoas estão vivendo pelo que vê. Ela olha para as circunstâncias e as coisas não estão favorecendo. E ao invés dela se firmar nas promessas de Deus e não atentar para as circunstâncias, qual eram as circunstâncias contrárias para Abraão? Ele estava velho. Ele não podia, com 100 anos, de forma natural, ter um filho. Era impossível para Sara, com 90 anos, que o seu corpo já estava enfraquecido, ter um filho. Não existia cesárea naquela época para amenizar a situação. Tinha que ser natural. E para ser natural, ela precisava ter força no seu físico, para gerar e para conceber. Amém? Mas Abraão não atentou para as circunstâncias desfavoráveis. Vou dar um exemplo de você atentar para as circunstâncias. A Bíblia diz que os discípulos estavam num barco e Jesus tinha ficado para orar. E a tempestade, um vento forte, começou a gerar agitação no mar. Jesus estava dormindo no barco. E começou a gerar agitação no barco. E eles disseram, mestre, acorda, não vês que vamos morrer? E Jesus levantou e repreendeu ali toda a fúria do tempo, e depois repreendeu eles. Ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Até quando nós vamos sofrer, irmãos? Por falta de fé. Até quando vamos ficar com o mal, desesperados, olhando para a tempestade, para o vento forte, quando Jesus está na nossa vida, assim como Jesus estava no barco com aqueles discípulos? Por que nós sofremos? Jesus deu a resposta, porque somos muitas vezes uma geração incrédula e que acreditamos mais no mal do que no poder de Deus. Mas Abraão se manteve firme. Não vivemos pelo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que ouvimos, mas por aquilo que Deus promete na sua palavra. Amém? Quinta atitude de Abraão. Quinta atitude de Abraão. A Bíblia diz que ele se fortificou na fé, dando glórias a Deus. Preste bem atenção a isso. Deus fez uma promessa e ele creu que Deus era poderoso para cumpri-la, mesmo diante da sua situação. A Bíblia diz que ele não duvidou das promessas de Deus por incredulidade. A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Ele também não olhou para o seu próprio corpo, ou para as circunstâncias que estavam ali, a situação. E ele se fortificou, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, de modo mais simples, é você falar glória a Deus. Mas
O glória a Deus que Abraão fazia aqui não era só o falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Era ele se posicionar como alguém que já estava de posse das promessas de Deus. Quando Deus faz uma promessa para você, como você recebe essa promessa? Pastor, eu recebo com muita fé. Amém. Mas à medida que o tempo vai passando, as circunstâncias vão desfavorecendo e piorando para você. Como você está diante dessa posição? Ah, pastor, eu confesso que eu vou enfraquecendo à medida que eu não vejo algo acontecer. A Bíblia diz que você não pode receber. Então você tem que se fortalecer e não olhar para a circunstância. As circunstâncias. Você vai glorificando a Deus, firmando-se nas promessas que Ele fez na sua vida. Amém? E sexta atitude de Abraão, e última, ele acreditou que além das promessas, porque uma coisa é uma promessa, outra coisa é você acreditar que Deus é poderoso para fazê-la cumprir. Amém? Então, ele não só acreditou, como ele também acreditou que Deus iria cumprir as suas promessas. E lá em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não somente você deve receber a promessa, como você deve crer que Deus irá cumprir na sua vida. Então, só para terminar, a primeira atitude de Abraão foi crer que Deus chama aquilo que não é, como se já fosse no passado. Recebamos a promessa, amém? Creiamos que Ele é poderoso de chamar à existência aquilo que não está na nossa vida ainda, como se já existisse. Creiamos que Ele nos fortalecerá para que a nossa fé não se enfraqueça. Vamos nos fortalecer na fé. Amém? Vamos nos fortalecer na fé, dando glória a Deus e crendo que Ele é poderoso para fazer cumpri-la, cada uma das suas promessas em nossas vidas.